Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje começa mais um Papo Fera. Estamos aqui com Júlia Gaiotti, né, ex-aluna do Colégio Anglo, formada em Pedagogia, coordenadora do programa Líder Min, hoje é professora de Liderança no Ensino Fundamental 2 e, além disso, está fazendo mestrado de Educação lá em Marília, no ESP de Marília. Meu nome é Nicolas Fumagalli. Meu é Marina. E hoje a gente vai apresentar aqui para vocês, essa nossa convidada. Primeiro de tudo, vamos dar aqui a ela, né, o nosso brinde que a gente dá a todos os nossos convidados, essa caneca do podcast. Então tá aqui, ó. Muito obrigada. Ah, bom. Vocês arrasaram nesse logo, ficou maravilhoso. Parabéns a todos. Ficou muito lindo, gente. Vou passar aqui para vocês. Então, Ju, então, para começar, a gente queria muito saber como você se sente sendo uma ex-aluna e trabalhando aonde você se. Olha, primeiramente é muito gratificante, né? Voltar aonde eu estudei. Mas, assim, foi um pouco diferente, porque eu não estudei nesse prédio que a gente está hoje. Eu estudei no ângulo quando ele era lá na Avenida Santana. Então, era outro prédio. E é muito legal, porque tem alguns professores que foram meus professores e hoje são meus colegas de trabalho. E até essa semana encontrei uma professora e ela falou assim: Nossa, é muito legal ver os nossos alunos crescendo, evoluindo. E. Ai, gente. Ver os nossos alunos crescendo, evoluindo, e hoje eu sou parceira de trabalho deles. Então, quando eu entrei, eu conheci os funcionários, a maioria eu já conhecia porque eram funcionários da minha época, os professores também, mas é muito gostoso. Ai, que bacana, Jô. sobre o programa agora, né? É, como que você explicaria esse programa? E também gostaria que você falasse um pouco sobre o impacto dele na sua vida e na dos estudantes aqui no colégio. Tá. O programa Líder em Mim, ele é um programa socioemocional que ele veio para o Brasil recentemente, mas ele não começou tão recente, ele começa antes dos anos 2000, quando uma diretora de uma escola, que ela chama Muriel Summers, ela vai na palestra do Stephen Covey. O Stephen Covey é o escritor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sim. E ele dava várias palestras e cursos para adultos lá nos Estados Unidos. E a Muriel Summers, ela foi lá e ela assistiu uma dessas palestras e ela falou assim: Nossa, seria super interessante eu levar isso para a escola, acho que isso ia alavancar os nossos alunos. E aí ela leva para a escola dela, ela era diretora de uma escola lá no Texas, se eu não me engano, e aí ela levou para lá e ela começou a aplicar com os alunos delas os 7 hábitos. Ela viu que deu muito certo, os alunos tiveram uma melhora acadêmica, social, socioemocional, né, que é o fundamento principal do programa, que chamou a atenção da galera da Franklin Covey, que é tipo a agência do Stephen Covey. E aí eles viram que aplicar isso na escola seria muito interessante. Então eles transformaram essa ação dela em um programa educacional, que primeiro começou lá nos Estados Unidos, depois se expandiu para o mundo. E hoje nós aqui de Botucatu, Anglo Botucatu, é uma das 18 escolas referências do Brasil no programa Líder em Mim, que nós somos Escola Farol. A gente conseguiu esse título no ano passado e hoje nós somos referência dentro do programa Líder em Mim. E o quanto isso impacta, né? O programa ele vem com 5 paradigmas que a gente tem que quebrar. E um deles é o paradigma de liderança. Que o paradigma comum é que poucos nasceram para liderar. E a gente quebra esse paradigma com o programa e a gente traz que todos podem liderar, que todo mundo pode ser um líder. Porque o líder não é só aquele que vai à frente de um time, lidera um time. Sim. Existem muitas áreas, inúmeras áreas que cada um pode ser um líder na sua área. Então, às vezes, se você é um líder dentro de um time, dentro de um clube do livro, dentro de um teatro, na música, você pode ser um líder em todos esses aspectos. E a nossa ideia é formar todos os nossos alunos a terem essa mentalidade
e se Essa tornarem habilidade líderes. de liderança. Exatamente. Aham. Incrível, Ju. Uhum. E, Ju, e o que motivou você a traçar esse caminho? Nossa, eu acho que a gente ainda vai falar um pouco mais pra frente, que eu acho que a gente vai aprofundar nesse assunto, mas eu sempre tive uma grande paixão pela instituição de educação, seja ela escola, qualquer escola, seja ela uma faculdade, um curso. Eu sempre gostei da parte do como ensinar, de como esses locais de ensino funcionam. E eu tenho muito na minha formação, dos professores que me inspiraram depois de eu fazer a faculdade, ter contato com os alunos, de ver que a educação é o único jeito que a gente tem para transformar a nossa realidade. E a nossa realidade, como um contexto do mundo que a gente vive, ela não é fácil e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quando eu vejo que a educação é a única forma que a gente tem disso, eu me motivo a traçar e continuar nesse caminho. Sim, é a paixão, né? É a minha grande paixão. E voltando a falar sobre os 7 hábitos, desde que eu estudava no ensino fundamental, né, nas aulas de liderança sempre cobrava, né, essas coisas dos hábitos. Então eu queria ouvir de você o que você acha, tipo, sobre a força de ter, hábitos, assim, no seu dia a dia, sabe, hábitos que construam o seu futuro, assim, hábitos que você faz todo dia um pouquinho e que no futuro, assim, mudam muita coisa. Gostaria de ouvir sua opinião. Eu acho que quando a gente conhece os 7 hábitos, é meio que uma virada de chave, se você aprende eles com um propósito. Então, a primeira vez que eu tive contato, eu ia passando de hábito por hábito, eu ia falando: "Nossa, não faço. Nossa, não faço também". Ia passando 2, 3, eu falava: "Meu Deus do céu, não estou priorizando minhas coisas". E quando a gente se aprofunda nos 7 hábitos, os 3 primeiros são sobre a nossa vitória pessoal e o restante são sobre a nossa vitória em conjunto, né, com as outras pessoas. E você utilizar dos 7 hábitos nada mais é do que você priorizar os seus objetivos. Quando você esclarece os seus objetivos, traça como chegar até eles, né, porque as metas têm que ser algo que você consegue chegar, porque senão não é uma Sim. meta, é a outra coisa, não é uma meta. Mas você consegue deixar isso mais claro e você consegue alcançar, porque você traça qual é o seu objetivo, quais vão ser os meios que você vai ter de chegar, e isso realmente transforma a vida das pessoas. Quando você começa a se importar com como você vai chegar, o que você quer chegar, e isso transformou minha vida e transforma de muitos alunos, porque quando a gente traça as metas deles, a gente envolve todo esse processo de qual objetivo, quanto tempo você vai demorar para chegar com essa meta, como você vai chegar, o que você vai fazer para chegar. E às vezes eu chego para dar aula num dia e eles falam assim: "Nossa, tia Júlia, bati a minha meta". E você fala: "Meu, que legal". Isso é gratificante, É né? muito gratificante, porque, assim, na minha vida, eu vou ficar muito feliz quando eu fico sabendo que vocês batem as metas de vocês. Mas para aquela pessoa, ela conquistou aquilo que ela estava querendo. Então, esse é o ponto do líder em mim aqui. É a gente cuidar dessa parte de vocês realizarem tudo que vocês querem e vocês verem que vocês são capazes disso. Sim. Hoje, se você pudesse descrever o que você faz em uma palavra, que palavra seria? Olha, confesso que é muito difícil a gente resumir em uma palavra Muita coisa, né? tudo que a gente faz, porque ela envolve tantas coisas, inúmeras coisas, e eu acho que o que resume mais do que eu faço, com toda a sua globalidade, é cuidado. Porque a gente cuida, eu cuido de vocês desde a hora que vocês chegam, a gente olha se vocês estão com o sapato desamarrado, a gente olha se vocês estão com frio, a gente olha se vocês estão com sono dentro da sala. Eu conheço quando vocês estão tristes. Então, eu consigo também projetar com que vocês alcancem as vitórias pessoais de vocês, com que vocês impactem o mundo da maneira mais positiva possível. Então, eu acho que cuidado seria a palavra que eu consigo resumir um pouco do que eu Um posso fazer. pouquinho só.
nesse tempo que você está dentro do programa, você tem algum momento assim que você fala, nossa, isso aqui marcou minha vida? Tem algum momento assim? Olha, eu acho que no agora que a gente passou esse semestre, a gente está encerrando os nossos projetos sociais. Então a gente teve 19 projetos sociais ou ambientais ativos na escola durante esse ano. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente está fazendo as entregas para as instituições, indo até as instituições, e o impacto que a gente tem gerado na vida do próximo, eu acho que são as coisas que estão mais me impactando nesse momento, porque a gente recebe diretoras ou coordenadores de projetos em lágrimas, emocionados com as ações que a gente está promovendo, com as ações que a gente está promovendo. Então, acho que a gente conseguir abraçar a comunidade e ver que a gente está realmente ajudando a nossa comunidade de Botucatu tem sido aquilo que está mais me marcando. E você poderia falar um pouquinho mais sobre como funciona a arrecadação, né, como funcionam esses projetos sociais? Claro, cada sala esse ano foi designado um tutor. Então, cada sala tinha como se fosse um padrinho. E esse padrinho foi responsável. Eles tinham mais duas frentes, que é a acadêmica e a cultural, mas a de liderança, o objetivo deles era construir um projeto social ou ambiental com a turma. Então, a gente teve. Eram 5 passos. Então, eles tinham que, com a turma, discutir o problema. Então, eles chegavam e falavam: que a gente pode fazer? O que vocês enxergam de problema na nossa comunidade? E aí cada sala foi elencando aquilo que eles viam mesmo. Então, por exemplo, a gente teve projetos que levaram fraldas geriátricas para o asilo, que arrecadaram sabonetes para o asilo, para a PAI, para quais lugares também? Para a PAI, para o acolhimento de moradores de rua. A gente tem salas que ajudaram a Liga do Bem, arrecadando sachês, a Arca arrecadando ração, salas que estão atualmente arrecadando litros de óleo e eles mesmos vão fazer sabonete não, sabão, para entregar lá. Então, assim, eles mobilizaram, encontraram um problema, sistematizaram as ações. Então, como eles iam arrecadar, eles iam divulgar, ia passar de sala em sala. Depois, eles tinham uma entrega e uma celebração, porque a gente sempre trabalha com celebrações no final. Então, agora a gente está nesse momento de entrega e celebrações e vamos seguindo aí com esses projetos que estão iluminando o nosso ano. Sim, ajuda bastante, né? Demais. Ju, agora eu vou sair um pouquinho da parte acadêmica dos alunos e do seu trabalho. Eu queria saber mais sobre você, sobre sua rotina e como que você lida com tudo isso, trabalho, estudo e a sua rotina pessoal, né? Nossa, é muito louco, porque eu faço muitas coisas, né. Então de manhã eu gente, na verdade é sempre uma surpresa o que vai acontecer no meu dia, né, porque o meu dia depende de 650 pessoas, né, que são vocês. Então eu chego aqui na escola e pode acontecer de tudo. Pode acontecer desde nada até coisas que eu falo: "Meu Deus do céu, como que a gente chegou nesse ponto? O que que aconteceu pra gente estar aqui?". Então, de manhã, a minha prioridade é focar mais nas coisas do Líder em Mim, deixar tudo em ordem, porque tem bastante coisa a fazer, porque são todas as turmas, né, que estão Da ligadas escola a inteira, mim. tudo. Sim, menos o ensino médio, do infantil até o 9º ano, a gente tem que cuidar de toda essa parte. Aí também eu cuido das formaturas, né, então também tem as minhas demandas de formatura, às vezes tem demanda de festa junina, às vezes tem demanda de show de talentos, então de manhã geralmente é isso. Já à tarde, eu fico mais voltada para o diretório acadêmico, daí eu sempre estou ligada nas inscrições, nos resultados, quem eu tenho que inscrever, quem eu tenho que tirar, então isso demanda bastante tempo, porque
a gente escreve aluno por aluno. Então, eu entro no sistema, pego o nome, RG, o dia que nasceu, o e-mail, pego tudo. Então, isso demanda um pouco de tempo. Às vezes eu estou corrigindo prova, às vezes eu estou aplicando prova. E busco sempre ir na academia depois do trabalho, porque a gente tem que Eu acho que cuidar da nossa gente, manter a nossa saúde. E geralmente eu vou estudar só depois. E Sim. tem dias que eu falto aqui na escola por conta que eu tenho aulas lá em Marília, né? Então eu falto aqui porque eu ainda estou fazendo algumas disciplinas. Então, esses são os momentos que eu uso para estudo. E de final de semana, às vezes a demanda é bem alta, eu tenho muitas leituras para fazer que eu tento até distribuir elas durante a semana, mas de final de semana tem que dar uma pegada mais firme. Aham, e aproveitando que você falou de formatura, como que é, tipo, estar presente num momento tão importante da vida dos alunos e dos familiares? Gente, no começo do ano é um caos. O ano é um caos. Mas acho que é o processo que tem todo ano, Sim. aquela coisa de escolher o mascote, escolher qual a cor, se vai do lado esquerdo, se vai do lado direito, qual a fonte. E dá um pouco de trabalho, vocês já passaram por isso, sabem como é, mas eu acho que é algo que eu gosto muito de fazer, porque se eu não fosse seguir a minha grande paixão, que é estar educando, estando dentro de um ambiente de educação, o meu trabalho dos sonhos é ser produtora de eventos, Olha, de verdade. Mas eu sinto que não é o meu momento ainda. Então, aham, eu acho que é a minha fuga para as coisas que eu mais gosto de fazer. Então, são duas partes as formaturas, né? Parte da festa, que a gente procura DJ, que a gente escolhe a decoração, e a gente arrecada dinheiro, vocês fazem venda. Sim. E tem a parte da colação, que eu amo colação, gente. Por mais que pareça super chato, eu amo colação de grau. Eu adoro ver vocês fazendo discurso. Eu choro a colação inteira, né, Nicolas? Que participou comigo. Eu choro a colação inteira. Mas é fantástico participar desse momento que para vocês fica marcado para sempre. E poder construir esses momentos, fazer parte de construir esses momentos eternos para vocês é incrível mesmo. Sim. Eu ia perguntar para você se você tem um conselho pra gente agora, nessa fase dos estudos. Olha, eu acho que o principal conselho que eu posso dar é estudem muito, estudem muito, porque vocês têm que criar esse hábito de estudar, porque qualquer profissão, qualquer coisa que forem fazer, vocês vão ter que continuar estudando sempre, dando o melhor de vocês. E vocês criarem esse hábito de estudar faz com que isso se torne leve. E o estudar se tornar leve vai fazer com que vocês alcancem tudo que vocês quiserem. Sim. é sobre agora Olimpíadas, que também tipo, é muito falado aqui na escola, né? Muito incentivado, tem Uhum. muito investimento. Esse ano a gente teve várias Olimpíadas aí. Gostaria que você falasse sobre como isso abre portas para os alunos e vai falando aí o que você acha e como você se envolve nesse meio. Pode? Bom, as Olimpíadas, eu queria conhecer elas quando eu estava na escola, na verdade, né? Porque eu acho que elas são fantásticas. Pra quem não conhece, as Olimpíadas são provas externas que eles abrem os editais, né? E essas provas elas são voltadas para certas áreas. Então tem biologia, português, matemática, física, astronomia. E o que acontece? Você vem, faz a prova e caso você seja premiado, você consegue usar dessa premiação para entrar numa faculdade pública sem precisar fazer os grandes vestibulares que a gente conhece, como os mais conhecidos nossos aqui, USP, Unesp, Unicamp, todos esses cursos dessas universidades, eles
obrigatoriamente tem que ter vagas destinadas para os alunos que fazem Olimpíada. E o porquê disso é tão incrível? Porque vocês vêm em um dia que vocês estão totalmente tranquilos, aqui na escola, à tarde, no conforto, de ter quem vocês conhecem perto, de ter uma pessoa que vocês conhecem aplicando, de fazer essa prova, conseguir, conseguir uma medalha, e a partir de você ganhar essa medalha, você pode usar dela para você entrar no vestibular. Então, você não precisa ir ficar horas e horas num dia que talvez você não esteja tão bem, numa data marcada. Você vai estar um dia na escola fazendo uma prova que, se você ganhar uma medalha, você pode vir a entrar numa universidade, como o João, ano passado, um aluno nosso, ele entrou em biologia aqui na UESP de Peixe, Botucatu. né? Peixe. Peixe. Isso é uma grande vitória e demonstrando que realmente isso é possível. E todos os cursos são possíveis entrar com as medalhas olímpicas. Sim. A gente ganhou já bastante medalha esse ano, né? Nossa, ganhamos muitas Muito medalhas. aluno Muito premiado, aluno né? premiado. É Bom. muito orgulho isso, de ver vocês atingindo isso. E é uma vitória que é de vocês vendo os frutos que, se vocês se dedicarem, estudarem, vocês conseguem ter nos estudos. Sim. Ju, e para você passar na sua faculdade, entrar na sua faculdade, como que foi a sua rotina de estudos? Nossa senhora, gente, eu entrei na faculdade no pior ano possível. Eu entrei em 2020, na Pandemia. Na pandemia. pandemia, Ó, Então, gente, para vocês terem ideia, eu, eu tive 15 dias de aula na faculdade. Então, deu tempo de eu montar o meu grupo de amigas, que a gente mal sabia que a gente fica 2 anos tendo aula online. Então, nos primeiros 2 anos, a única coisa que eu tinha para fazer era estudar, porque era a única coisa diferente que eu tinha para fazer. De resto, o que eu ia fazer? Ver TV, que todo mundo já estava vendo TV o dia inteiro, mexendo no celular, que todo mundo mexia. A única coisa que eu tinha para fazer era estudar. Então, foi tipo, foram 2 anos que eu me dediquei muito à faculdade. E nos outros 2 anos foi muito gostoso, porque daí eu fui morar em Bauru e a minha rotina de estudo, ela sempre foi. Eu sempre estudei muito, porque eu detesto notas baixas, assim, para mim. Eu me cobro muito. E de manhã eu fazia estágio na educação infantil. De tarde eu fazia estágio no terceiro ano e à noite eu ia para a faculdade. Só que numa hora ou outra eu sempre sentava para estudar, de final de semana eu sempre sentava para estudar, e eu tinha muita facilidade no curso. Confesso que era algo que para mim vai natural. era natural, era algo que era uma coisa que eu me apropriava muito na aula, então eu conseguia facilmente estudar com qualidade, não tantas horas assim, mas eu conseguia me apropriar e ia super bem nas provas. E o que que você falaria, um conselho que você daria para os alunos assim que ainda não encontraram um curso, então tipo assim no ensino médio ainda não encontraram um curso, mas que já estão chegando aí no final, né, no terceirão. E que conselho você daria para essas pessoas? Nossa, gente, para eu entrar onde eu entrei, eu demorei muito para descobrir. Primeiro, eu queria biologia. Queria biologia, ser bióloga aqui na Unesp. Aí, no primeiro colegial. Segundo colegial, eu queria direito. Fiz direito no USP, queria USP. Nossa, amo direito, quero ser. Sempre que eu queria ser nessa época, eu queria fazer direito. Aí, quando eu fui me inscrever para o vestibular, entrei no site, eu olhei, eu coloquei direito, falei, nossa, nada a ver. Nada a ver comigo. Como que eu vou fazer isso? Aí eu olhei, porque minha mãe estava perto, e falei, ai, mãe, eu vou por pedagogia. Mas era algo que estava dentro de mim há muito tempo, eu só não queria assumir. Mas eu acho que para quem quer descobrir, eu acho que a gente tem muita oportunidade de ir em feiras de profissões. Eu acho que isso é muito interessante para você ter certeza daquilo que você quer. Você pesquisar a grade dos cursos que você quer fazer. Por exemplo, ai, quero fazer veterinário. Aí você vai lá, procura assim no Google, grade do
curso de veterinária na Unesp. E você entra, tipo, qual é a grade do primeiro ano? O que que eu vou ter de matéria? E você vê, se você for gostando, é que você tá No certo. no caminho certo. Mas Sim. caso você fale assim, meu Deus do céu, Comigo. nada a ver. E isso foi um dos pontos que eu descobri que eu queria pedagogia, porque eu também fui procurar, falei, nossa, quanta aula legal, a gente tem psicologia, a gente tem neuroeducação, a gente tem didática, então era algo que me acendeu por dentro. Então, o conselho que eu dou é procurar a grade do curso, ir em feiras de profissões, sempre tem alguém conhecido que é o que você quer ser. Sempre tem alguém. Então, conversa com uma pessoa, fala, nossa, como que é? Mostra o seu trabalho um dia. Eu acho isso super legal. Uhum. Teve uma feira de profissões da Unesp esses tempos, né? Teve. E ela foi voltada mais para áreas de biológicas, né? Sim. Então, é super interessante, porque daí, tô em dúvida. Aí você vai lá e você fala assim, nossa, não tem nada a ver. Ou você vai lá e fala, meu, é isso mesmo. Então, é muito interessante você ver na prática. Mas pode ser que você entre na faculdade também Na hora não seja nada. seja Não sei. o que você estuda. Uhum. E tá tudo bem. A gente tem que decidir o que a gente quer ser muito cedo. Muito cedo. Vocês estão saindo com 16, 17 anos da escola. Isso é muito cedo para vocês decidirem. Então, se deem um tempo, se permitam também ficar nessa dúvida, porque é normal. Sim, sim. Ju, e agora voltando pro lado pessoal da sua vida. E o seu momento de lazer? Quando você tira ele, o que você gosta de fazer nos seus tempos livres, que provavelmente são poucos, mas assim, a gente queria saber o que você gosta. Nossa, gente, o que eu mais faço nos meus tempos livres, eu vou em muito show. Quem me segue no Instagram sabe que eu tô num show. Eu amo ir em show. Eu amo ir em festa. Eu gosto de curtir com os meus amigos sempre. Gosto de ir em shows. Eu acho que show é o que eu mais faço no meu tempo livre. Vira e mexe, Você tá em eu tô num Eu show. vejo. Meu, mas não dá um mês, tô num show novo. Acho que é o que eu mais faço. Também gosto muito de sair comer. Adoro sair pra comer em lugares diferentes. Signo, Ju. Eu sou sagitária, Ah. mas eu não entendo nada de signos. Mas eu adoro isso. Eu acho que é o que eu mais faço no meu tempo livre. E eu também gosto muito de assistir série, umas bobeiras assim. É o que mais Sim. faço. No pouco tempo livre que você tem. Que me resta. Aproveitando que você falou de série, você tem alguma recomendação de série ou filme, livro ou até música que você gosta bastante, que reflete no seu trabalho? Olha, tem um filme que chama Como Estrelas na Terra. Hum. Ele é um, ele é um filme muito interessante, que quem nunca assistiu, convido a assistir. Ele é um filme que trata sobre esse ambiente escolar, sobre você saber olhar um potencial no aluno, você enxergar as diferenças de um jeito positivo, porque não é porque ela chama diferença que ela é negativa. Então, eu acho que é um filme que me engrandeceu muito como pessoa, como profissional, e que qualquer pessoa que assiste filme, acho que é uma mudança de paradigma. Uhum. E Fica de recomendação, então, né? Como você Estrelas da Terra. Então, como Estrelas da Terra que tem no YouTube. Então, Sim. vocês podem terminar de ver nosso podcast. E pode ir E lá. Já vai direto. E uma música que eu gosto muito, ela chama Mantra. Ela é do Nando Reis. Hum. E ela é uma música que o meu pai gostava muito dela e eu ouvia muito com ele. Então é uma música que ela me inspira, que quando eu tô triste eu posso ouvir ela que eu me sinto confortada, me sinto abraçada. É muito bom. É muito bom. Eu estava ouvindo você falando disso, de tipo, a gente muitas vezes é obrigado assim, a escolher muito rápido o que a gente precisa fazer para a vida inteira, sabe? Uhum. Eu pensei na música da Legião Urbana, Tempo Perdido, sabe? Nossa, essa música é muito boa. Sim, É muito boa. Fala muito sobre, exatamente. tipo, a sociedade que a gente vive é muito rápida as nossas É. escolhas, né? É, e hoje tá muito, muito rápido as coisas.
Porque eu acho que o tempo das coisas que a gente está fazendo estão sendo muito rápidas. Sim. Porque a gente entra no. Às vezes eu entro no TikTok, meu, eu acelero um vídeo de 15 segundos. Sim. Pra que eu tô acelerando um vídeo de 15 segundos? Se antes a gente sentava no cinema e assistia um filme de 2 horas sem mexer no celular, hoje a gente já não consegue. A gente tem que responder o WhatsApp, sendo que, meu, não precisa ter Não essa tem pressa necessidade. toda. Não tá acontecendo nada tão urgente. Eu sinto que eu mesmo me englobo nisso. A gente pesquisa tudo, tem que ser muito rápido. Então, o chat GPT mesmo, né, as inteligências artificiais, a gente quando não pesquisa mais no Google e entra no site para procurar onde está, não, a gente joga no chat GPT e ele busca dentro do site, ele já manda três Tudo linhas pronto. falando, e isso deixa a gente acelerado. Sim. Então, eu acho que isso acaba acelerando o mundo como um todo. Então, é tudo muito globalizado, tudo muito acelerado. E aí fica o questionamento, até que ponto a globalização é boa, né? Sim. Porque até que ponto essa correria que a gente vive, isso tudo que a gente vive precisa ser tão rápido. A gente acelera áudio do WhatsApp, gente. Coloca no Sim. 2x lá. Exatamente. Tipo, 15 Escuta. segundos. Não tem Já necessidade, mas a gente tem essa pressa de ouvir e de responder logo que a pessoa manda. E eu acho que a gente vem nesse momento de aceleração e tudo entra nisso. Então, aí, a escolha tem que ser rápida, você tem que ir, tem que passar no primeiro ano já. Sim. Você não pode ser visto como fazendo cursinho. Tem janela para respirar, né? Exatamente. As pessoas não veem o cursinho com um olhar de tipo, você precisa de um tempo. Todo mundo precisa de um tempo. Alguns mais, alguns menos, mas não precisa ser correndo. Correndo para chegar onde? A gente tá com pressa numa vida que é nossa. E para chegar onde, sabe? Para onde a gente está correndo com tanta pressa? Então, eu acho que é isso das pessoas terem tanto essa ansiedade. Eu preciso saber no final do terceiro colegial o que eu vou fazer. Eu acho que não precisa dessa pressa. E o fazer um pré-vestibular antes, ele não é um problema. Ele é só você respeitar um tempo que é o seu, é o tempo mais importante do mundo, é o seu próprio tempo, é a sua vida. Então, o que você tem de mais precioso é cuidar de você, e você vai correr para quê? Sendo que é o mais importante. Então, eu sinto que ter essa pressão, ela é algo que não é culpa de ninguém, ela é culpa da sociedade como um todo, que tudo tem que estar muito rápido. Então, isso prejudica todos nós. Sim. E é muito triste ver que vocês ficam angustiados, eu fiquei angustiada, mas não tem necessidade, né? Aham. E então, para finalizar, já que você falou que gosta bastante de shows, essas coisas, vamos deixar de quiz aí, porque eu sei a resposta. Qual é o artista favorito da Júlia? Nossa, Então eu quero ver, para quem assistiu até o final aqui do podcast, deixa aí nos comentários o artista favorito da Júlia Gaiotti. muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar Honra é do toda podcast nossa, com Júlia. vocês, viu? Pode ter certeza. Obrigado, viu? Foi incrível. A gente gostou bastante da sua presença, seu conhecimento abrange várias áreas e foi muito legal. Aprendemos um pouquinho, levamos alguns conselhos, na verdade, todos os conselhos a gente vai levar junto para a vida. Combinado, então. Muito obrigada, gente. Foi um Obrigada, prazer. Ju. Nossa, eu gosto. Ele vai pro meu quarto, já que eu amo caderno. Obrigado, viu? Imagina. Então é isso, gente. Segue a gente em todas as nossas redes sociais que vai estar aparecendo aqui. Até o próximo episódio.